uma semana começa com muito frio no Rio Grande do Sul. 24 municípios registram temperaturas negativas. Porto Alegre tem o maior frio do ano e a previsão é de uma terça-feira ainda mais gelada. As menores temperaturas da próxima madrugada devem acontecer principalmente nas regiões norte e serra. Policiais rodoviários chamam a atenção sobre o gelo no asfalto que pode se transformar em armadilha para motoristas. O sofrimento de quem não tem como enfrentar um inverno tão rigoroso diminui com a boa vontade de voluntários. Agora no RBS Notícias. Boa noite. Criminosos invadiram a Secretaria da Fazenda de Caçapava do Sul no fim de semana para roubar um banco que fica no mesmo prédio. O arrombamento foi descoberto hoje quando funcionários chegaram à agência. Segundo a polícia, os criminosos entraram primeiro na secretaria, fizeram um buraco no chão, mas não conseguiram acesso ao banco. Eles só chegaram ao cofre depois de serrar as grades desta janela. Além do dinheiro, eles também roubaram computadores. A polícia ainda não tem suspeitos. O segurança de um banco foi ferido em uma tentativa de assalto em Farroupilha, na Serra. Os suspeitos ainda estão foragidos. O ataque ocorreu no final da manhã. Segundo a polícia, 3 homens invadiram a agência e trocaram tiros com o vigilante. Ele foi baleado no braço e já foi liberado do hospital. Os suspeitos fugiram em um carro roubado, sem levar nada do banco. A Petrobras confirmou esta tarde a compra de 50% da indústria BS Bios de Passo Fundo, no norte do estado. As empresas já são sócias no Paraná. A nova sociedade pretende ampliar a produção de biocombustível no Rio Grande do Sul. A BS Bios produz 160 milhões de litros do combustível por ano, o que corresponde a 8% da produção nacional. Outro objetivo é iniciar a produção de etanol na unidade gaúcha. Um estudo já está sendo feito em parceria com a empresa brasileira de produção agropecuária para viabilizar a plantação de cana-de-açúcar no estado. Localizado o corpo de um homem dentro de um carro em Frederico Westphalen, no norte do estado. Ele era funcionário da prefeitura e estava desaparecido há pelo menos 2 semanas. O veículo estava capotado em uma curva da BR-386 a cerca de 4 quilômetros do centro da cidade. Um morador que passava pelo local viu o carro e chamou a polícia. Peritos identificaram o condutor Sérgio Luiz Loves, de 50 anos. Ele era motorista da prefeitura de Frederico Westphalen e tinha sido visto pela última vez em uma festa no interior do município, no dia 19 de junho. Um asilo foi fechado esta tarde pelo Ministério Público em Gravataí. De acordo com o documento de interdição, a casa não oferece higiene adequada e condições técnicas. Os idosos que precisam de atendimento médico foram levados ao serviço de emergência da cidade. Os que não têm parentes foram encaminhados para o albergue municipal. A família de um idoso procura pelo aposentado que desapareceu de uma clínica geriátrica em Porto Alegre. Aciones Ferreira da Costa, de 85 anos, sofre de Alzheimer. Ele estava há 1 mês nesta clínica na zona sul da capital e teria saído da casa ontem à tarde. O desaparecimento só foi percebido quando a família chegou para visitá-lo. É bem difícil a gente saber que qualquer pessoa, qualquer ser humano, numas noites frias como essa aqui no nosso estado, anda pelas ruas ou fica sem abrigo. Os responsáveis pela clínica não foram encontrados esta tarde. Eles saíram de carro agora há pouco e a gente só está eu. Não tem nem notícia do senhor também? Não tem nada de notícia também. O terceiro caso de gripe A em Porto Alegre foi confirmado esta tarde pela Secretaria Municipal de Saúde. A paciente, que não foi vacinada, é uma moradora do bairro Floresta, de 52 anos, que sofre de hipertensão. Ela está hospitalizada. O Rio Grande do Sul soma 38 casos confirmados e 7 mortes pela doença, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. Uma das maiores universidades do estado vai firmar parceria com uma instituição de ensino da China. Representantes da Unicinos fazem parte de uma missão de São Leopoldo que está no Oriente. Os enviados especiais da RBS TV, Maurício Gonçalves e Alexandre dos Santos, acompanham a comitiva. A melhor notícia do primeiro dia de visitas foi recebida pela Unicinos. A Universidade de Liaoning quer se aproximar da instituição gaúcha. O objetivo é beneficiar estudantes e professores do Brasil e da China em diversas áreas, entre elas gestão de empresas e aprendizado de idiomas. Depois da reunião, a direção da Universidade Chinesa disse que vai assinar um acordo de cooperação com a Unicinos e que nos próximos meses deve ser definido que tipo de intercâmbio e quais os cursos que vão fazer parte dessa troca
troca de experiências. Por mim, já teria assinado esse acordo hoje mesmo. Então vamos fazer isso o mais rápido possível e começar essa integração, disse a diretora. A comitiva da Unicinos acredita que a parceria vai atrair novos investimentos estrangeiros no estado. Consolida uma abertura não só da Unicinos, mas também do próprio Rio Grande do Sul, para um mundo que nós desconhecemos um pouco, mas um mundo extremamente exuberante, com a cultura milenar e com uma experiência inclusive tecnológica importante. O inverno rigoroso e o excesso de umidade prejudicam a produção de trigo no estado. O período recomendado para o plantio está terminando e 25% das lavouras ainda não foram semeadas. As máquinas e as sementes estão guardadas em um galpão. Há mais de 2 semanas, este agricultor espera tempo bom para terminar o cultivo do trigo. Essas chuvas que deu nesses últimos dias, deu quase 200 milímetros, então para enxugar essa umidade aí precisa 4 a 5 dias de sol para poder entrar na lavoura. Até agora, os agricultores gaúchos conseguiram plantar 75% das lavouras de trigo. No ano passado, neste mesmo período, a área estava praticamente concluída. A preocupação é que esse atraso pode ter consequências negativas lá na frente, na cultura da soja. O produtor rural esse ano tinha montado uma estratégia de semear o trigo antecipadamente para liberar a lavoura mais cedo para a implantação da soja na melhor época ideal, que seria em meados de novembro. Segundo a Emater, no Rio Grande do Sul devem ser cultivados 844 mil hectares de trigo, 6% a mais em relação à safra passada. Esta segunda-feira foi um dos dias mais frios do ano no Rio Grande do Sul. Vamos conferir agora como está a temperatura em algumas regiões do estado, começando com a Serra. O repórter Guilherme Fadanelli está no centro de Caxias do Sul. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Eloy. Boa noite a todos. Faz muito frio aqui na Serra Gaúcha. Neste momento, aqui no centro de Caxias do Sul, faz 3 graus, mas a sensação térmica é de apenas 1 grau. Outro município aqui da região, Cambará do Sul, estuda antecipar as férias escolares de inverno por causa do frio. A decisão deve sair até o fim desta semana. E nos municípios aqui do estado, onde não teve temperatura negativa, a sensação foi de frio abaixo de 0. A manhã começou com 0 grau em Cruz Alta, na região noroeste. Com os pastos congelados, os animais tiveram dificuldade para se alimentar. Situação semelhante à de Santa Rosa, onde fez quase 1 grau negativo. O rigor do inverno na campanha foi sentido por quem saiu cedo de casa em Bagé. Pouco antes das 8 da manhã, a temperatura era de 1 grau negativo. A sensação térmica em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, era de 8 graus abaixo do que indicava o termômetro. Houve geada no interior do município. Em Caxias do Sul, fez menos 2 graus no início desta segunda-feira. O gelo que cobriu a área rural vira um perigo quando se forma nas ruas e rodovias, deixando a pista escorregadia. Nesses momentos ele diminui a velocidade e, se por acaso ele perder a tração do veículo numa situação dessas, que ele não faça manobras bruscas no volante e nem tente pisar no freio, que ele tente manter o veículo na posição que estava, porque assim que o veículo ganhar tração novamente, se ele tiver com a direção estressada para alguns lados, ele vai perder o controle do veículo e vai causar um acidente. Em Cambará do Sul, o lago congelou, fez menos 5,6 graus. Cambará do Sul teve a temperatura mais baixa no estado hoje. Em segundo lugar ficou o município da Fronteira Oeste. Franciele Alonso, boa noite. Boa noite. Fez menos 4,7 graus em Quaraí. Comparando a outros municípios da região, foi a menor temperatura do ano. E a Fronteira Oeste é uma espécie de porta de entrada das massas de ar polar. Na maioria das vezes, o frio começa por aqui, vindo da Argentina, do Uruguai, e depois se espalha para outras regiões. Além disso, tem o conhecido vento minuano, que deixa os dias ainda mais gelados. Neste momento, em Uruguaiana, faz 10 graus, mas a sensação térmica é de 8. Vamos agora até a região central do estado com a repórter Juliana Mota. Boa noite, Juliana.
Boa noite, Franciele. Aqui em Santa Maria está fazendo 10 graus neste momento, como a gente pode ver no termômetro aqui do centro da cidade. Mas hoje cedo fez muito mais frio. Por volta das 8 horas da manhã, a temperatura era de apenas 1 grau e 3 décimos. Ontem fez apenas 0,8. E dá só uma olhada nessas imagens gravadas hoje de manhã. Os campos, os gramados ficaram branquinhos de tanta geada. E essa garrafa até parece congelada. E essa onda de frio tem atingido outros municípios aqui da região central do estado. Ó, entrada ao vivo tem isso, né? Como eu estava falando, em São Gabriel, a gente registrou a temperatura mais baixa dos últimos 4 anos. A temperatura que fez por lá foi de 2 graus e 3 décimos, abaixo de zero. Ao contrário da Serra, aqui na região central não é tão comum a gente ter uma sequência de dias tão frios e tão gelados. É por isso que eu pergunto para Camila, que está aí no centro de Porto Alegre, se a gente vai ter que se acostumar com tantos dias com temperatura negativa. Camila, boa noite. Boa noite, Juliana. Nós deveremos ter a madrugada muito fria, uma madrugada muito fria e as temperaturas mínimas do ano no estado. Então é um aviso, olha, quem for sair de casa por volta das 7 horas da manhã, se agasalhem bem, se preparem. Eu estou aqui no Largo Glênio Pérez, agora está fazendo 7 graus e ao contrário de outros dias, a gente vê que, olha, tem pouca gente circulando por aqui. Já faz muito frio e a noite recém está começando. Então vamos ver a previsão para esta terça-feira. O tempo seco e também a baixa temperatura vai provocar geada em todas as regiões. A temperatura deve ficar de 3 graus negativos em Erechim e Passo Fundo, aqui em Porto Alegre mínima de 0 grau. À tarde as temperaturas não sobem muito, deve fazer 8 graus em Caxias do Sul, 11 em Porto Alegre e 12 em Uruguaiana. A semana será de tempo aberto e o frio continua no amanhecer. Daniela. Obrigada, Camila. E enfrentar temperaturas tão baixas não é nada fácil para quem depende de auxílio. O trabalho de voluntários ajuda muita gente a passar um inverno um pouco mais quente. O trabalho em equipe é o grande aliado da solidariedade. As senhoras da Sociedade Santa Elizabeth se revezam. Algumas produzem artesanato para vender. O dinheiro vira tecido para costurar um enxoval para crianças carentes. Para que eu sei tanta coisa a fazer se eu não faço para alguém? Não tem sentido. Nessa empresa, a campanha para recolher roupas mobiliza os funcionários. Mara traz agasalhos que separa com a ajuda do marido e do filho pequeno. Coisas que para mim não fazem mais sentido ou que não têm importância, trazem assim, muita alegria, né, e muito conforto a quem precisa. Os próprios funcionários escolhem quem vai receber as doações. Hoje, as roupas serão entregues para essa entidade, que atende a cerca de 800 pessoas carentes. No momento em que nós ajudamos os nossos semelhantes, nós estamos sendo ajudados também. Quando ele está me alcançando, ele está me dizendo assim para mim: não para de ajudar o desprotegido. Até o conhecimento pode ser doado para amenizar o frio. As integrantes do Clube de Mães de Santa Rosa ensinam outras mulheres a costurar um edredom bem quentinho. Gessi já aprendeu a fazer cobertas para aquecer quem está em casa. Não é fácil quando ter filho, casa pequena, pouca coberta, vai fazer muita diferença. E daqui a pouco no Jornal Nacional você vai ver as técnicas usadas por produtores do sul do país para salvar as plantações do excesso de frio. Uma boa noite. Até amanhã.